Olá, seja bem-vindo. Em alguns instantes iniciaremos a nossa transmissão. Obrigado por escolher a Unifabest, uma das maiores e mais completas universidades privadas do país. Uma instituição séria, competente e inovadora quando o assunto é ensino superior de qualidade. Juntos, fazemos a diferença. Em alguns instantes você acompanhará mais uma transmissão da Unifabest. Você sabia que um diploma é valorizado por aquilo que a instituição constrói junto com o acadêmico? Os acadêmicos constroem um bom currículo. A Unifabest forma você com a credibilidade que o mercado precisa. A Unifabest está à frente no seu tempo quando o assunto é inovação tecnológica. Através do conceito de EdTech, a Unifabest integra todos os materiais educacionais com um ambiente e-learning, trazendo as últimas novidades em inteligência artificial, realidade virtual, realidade aumentada, gamification e aprendizagem colaborativa em rede. Em alguns instantes, você acompanhará mais uma transmissão. Unifabest, você no futuro. Ótimo, Marta. Eu já estou em aula agora, tá? Beijo, falo contigo depois. Diariamente somos desafiados a inovar, oferecendo aos acadêmicos o que há de mais completo em nossos canais digitais. Isso faz com que a Unifabest mantenha-se à frente quando falamos em ensino de qualidade. Obrigado por escolher a Unifabest. Em alguns instantes,
você acompanhará mais uma transmissão. Professora, Oi. tem como adicionar a Bruna? Já acho que aceitei ela. Deixa eu ver a Bruna. Bruna Kine, já está aqui. Oi, Bruna. Bruna. Ela já está. É que estava rodando o vídeo, daí eu não estava escutando. Eu tinha tirado o fone do meu ouvido para não, porque o barulho era muito alto, né? Daí eu não estava escutando. Vocês conseguiram escutar o vídeo direitinho? Escutar a música? Thaís, Daniel? Vocês conseguiram escutar a música? Ah, consegui sim, professora. Conseguiram? Tá. E a Bruna? Oi, Bruna. Dá um oi, Bruna. Você está me ouvindo? Sim, Daniel. Bruna? Ah, a Bruna está aqui. Oi, tudo bem? Ótimo. Então tá aí. Tá todo mundo aí, tá? Bem-vindos todos. Novamente estamos aqui com essa turma maravilhosa que vocês sabem, né? Já sabem disso, mas eu repito toda semana. Eu queria o feedback de vocês da palestra da semana passada. O que vocês acharam? Com toda sinceridade, se foi boa, se foi ruim, eu sempre digo para vocês, né? Sempre falei isso, de qualquer forma dela, boa ou ruim, vocês sempre podem falar, tá? Vocês têm a liberdade disso e eu já volto a frisar. O que vocês acharam? Professora, boa noite, tudo bem? Boa noite, é quem? Cleiton, desculpe. Ai, Cleiton. Ah, tá. Fala, Professora, Cleiton. na verdade, o meu feedback eu gostei bastante, tá? Na verdade, eu gostei também por causa que a área da contabilidade e agropecuária é algo que me interessa, inclusive, né? Mas eu gostei da forma que o palestrante trouxe o assunto e ela não abordou somente a contabilidade, mas sim ela abordou todo o processo que ocorre dentro da fazenda, toda a transformação vamos dizer assim, do produto dela, né, dentro do negócio. Teve alguns pontos, inclusive, que me marcaram bastante, principalmente quando ela enfatiza que é para a gente sempre seguir o propósito da empresa, né? Que nem ela falava. Qual que é o propósito da fazenda? É confinar gado ou plantar milho? Então, é umas questões que realmente a gente para analisar faz muito sentido. Eu achei bastante interessante. Eu vou te dizer que eu só assustei a forma bem manual que ela faz todos os conteúdos na planilha. Eu acho que é a única coisa que eu fiquei meio assim, se ela não teria como utilizar um software, alguma coisa que poderia ajudar ela, inclusive nesses registros contábeis, né? Mas, no geral, eu gostei bastante dela explanando sobre essa análise de caso dela. Eu até não, realmente, eu não tinha observado isso. Talvez seja porque ela é uma apaixonada pelo Excel e ela é professora de Excel também, talvez seja isso. Mas realmente deve ter software que faz tudo isso, né? Acredito que tem. Eu até vou perguntar de curiosidade para ela amanhã e depois eu comento com vocês. Ver se ela não pensou num software, talvez em função do custo, né? E às vezes o pessoal não queira pagar, pode ser também, não se sabe, né? Que às vezes o dono da fazenda não queira pagar, né? E como ela é professora de Excel, talvez tenha dito, te vire ali com Excel e pronto, faça um bom trabalho. Não sei, eu vou perguntar para ela e depois eu comento com vocês. Pode ser, na verdade, só essa situação que me chamou a atenção, assim, mas eu gostei bastante, assim, da palestra dela e da forma que ela colocou a paixão que ela tem, inclusive, por essa área, né? Eu achei bem interessante mesmo. E a gente percebe isso nela, né? Ela deixa transparecer. E os demais, eu me lembro que tinha o Daniel, o Igor estava, a Julie, que eu falei com ela várias vezes.
Né? Cadê os demais ali? Só o Cleiton falando. Vamos lá, eu quero ouvir os outros. Eu não acredito que vocês pegaram o coronavírus e perderam a fala. Só falta, né? Não acredito que afetou a fala de vocês. Meu senhor, o que eu vou fazer com vocês para fazer vocês voltarem a falar agora? Acho que só na aula presencial, daí vocês falam, né? Eu queria ver o rostinho de vocês não mostram? Eu vi do Cleiton esses dias, o Cleiton está dando risada. E por que, Cleiton? Está rindo? Perderam a fala, né? O Cleiton fala, os outros acho que todos perderam a fala. O coronavírus, para mim, é muito diferente, professora. Eu pego coronavírus e eu falo. E os outros acho que perderam a voz. Eu não sabia. Essa pode ser uma modalidade nova que o vírus, né? Porque o vírus ele tem várias ramificações, né? E ele pode ter afetado a fala de alguns de vocês na aula onde vocês podem falar, né? Eu vou ver quando eu chegar. Eu não sei, esse semestre eu acho que não vai mais ter aula presencial, né? Mas se eu pegar vocês ainda no outro semestre, sei lá, pode ser que eu vou ver se o vírus continua afetando, se foi só para esse semestre. Ninguém mais quer falar? Eu vou dizer para a Evelise que foi só o Cleiton que falou, os demais ninguém falou, né? Então, eu acho que vai ficar só com o feedback do Cleiton. Daniel, você está rindo? Porque, Daniel, é verdade que perdeu a fala? Senhor. Professora, eu não estou falando muito porque aqui em casa meus irmãos estão fazendo muito barulho. Aí não ligo muito o microfone. Mas eu gostei bastante da palestra, professora. Achei que o Cleiton falou, achei porque ela mostrou bastante, bem detalhadamente, e mostrou um pouco, mesmo que a gente não podia estar em campo e vendo, mas ficou bem claro, eu acho, assim, para mim, como que ela fazia todo o processo quando ela estava em campo, lá na fazenda e tudo. Uhum. E aí vocês viram que a análise, né, análise de custos, vocês viram lá os detalhes do peso por dia, que era muito importante, da alimentação que deram, né, mudaram a alimentação, são estratégias, né, que têm que ser analisadas e que os analistas têm que fazer isso, fazer esse controle, né, e é controle. Que, se vocês viram, assim, ela não abordou muito os custos, né? A parte de custos ela não abordou muito, abordou mais a questão de controle mesmo, né? E da tomada de decisão em cima dos controles dela, né? Essa foi a minha percepção, não sei se a de vocês foi assim. Bom, como ninguém quer falar, né? Então eu vou ter que fazer um estudo dos meus alunos, ver, né, que se o coronavírus afetou a fala deles, porque não é só a turma de vocês, tem uma outra turma também que fala muito pouco, né? Eu estou achando que tem algum problema muito sério ali, a gente precisa resolver, porque é muito grave, né? Afetar a fala, né? Daí não dá. Ok? Em relação ao artigo, todos me entregaram o artigo? Eu não li todos. O que eu fiz? Todos os artigos que vieram, eu tenho eles baixados, fiz uma pasta, e agora no feriado de quinta-feira, eu vou aproveitar para ler. Sexta não, porque sexta de noite eu tenho aula. E vou trabalhar o dia todo. Mas na quinta eu vou aproveitar para ver se ao menos eu consigo me organizar. Se alguém não entregou, ainda é tempo de entregar, não percam tempo, tá? Depois, semana que vem, não tem mais como, porque daí vocês já têm a prova. Vocês já começam as provas na outra semana que vem, não sei direito o calendário ali de vocês. Eu só sei que eu tenho que disponibilizar as provas essa semana para a faculdade, e depois, não sei a data que ela vai liberar para vocês. Mas a gente já está indo para o final do semestre. Vocês se deram conta disso? Sim ou não? Não, eles não falam, né? Então, vamos lá. Vamos para a nossa aula. Deixa eu ver quem que falou ali. O Cleiton diz graças a Deus, porque não aguento mais a aula, né? Que coisa séria. Sabe que eu até estou gostando dessa modalidade de aula. O que vocês estão achando? Não estão gostando? Eu também estou gostando, professora. Cleiton, novamente. Eu disse que eu também estou gostando, principalmente nesse frio de Lages, né? Não precisa sair de casa.
E que nem hoje não precisar pegar uma chuva até para ir até a faculdade, né? É ótimo tá em casa, né? Aqui está chovendo e a temperatura não está baixa, mas está frio, está muito úmido, né, a casa toda molhada, mas eu estou com o aquecedor agora ligado aqui nos meus pés, então não tem problema. Se estivesse na faculdade, não dava, né? Então para tudo tem um lado positivo. Então vamos lá. A tela inicial, que você já conhece, que tem meus dados, né, o nome da disciplina. Toda a aula vai ter essa disciplina. Daqui uns dias eu sou capaz de mudar a figurinha aqui, quando eu estiver terminando a aula, eu sou capaz de mudar a figurinha. Eu nunca me lembro de mudar. Então, agora nós vamos para os nossos relatórios de análise de desempenho de um negócio. Aí vocês vão ver com essa disciplina com essa aqui, que seria praticamente a penúltima disciplina que eu tenho, o penúltimo assunto, o conteúdo que eu tenho de vocês. Quando vocês começarem a observar isso aqui, vocês vão ver que vai casar direitinho com as explicações que a palestrante fez semana passada, que a Ivelise fez, dos controles, né, o relatório de desempenho de um negócio, ele está basicamente atrelado aos controles. Como eu já havia falado informalmente com vocês primeiro, que às vezes a gente se atém tanto a custo, mas não faz um controle, né? E esses controles, o objetivo do controle é para verificar o desempenho, seja ela qual atividade for, a gente sempre precisa medir. Se eu não meço, eu não conheço, e se eu não conheço, eu não sei nem fazer um relatório, né? Passei uma tela. Deixa eu só desligar eu estava com o outro mouse ativado. Então, esses relatórios, eles podem ser de um período ao qual vocês escolhem, mas aí vocês vão seguir aquele período, né? Ele pode ser em minuto, hora, dias, mês, trimestre, ano, etc. Tá, em minuto o quê? Eu, por exemplo, posso medir os minutos que uma pessoa demora para emitir uma nota fiscal. Só um pouquinho que eu tenho que ir liberando o pessoal que vai chegando. Bem-vinda, Larissa. Por exemplo, eu posso medir o quanto tempo uma pessoa demora para emitir uma nota fiscal. O quanto tempo um funcionário demora para produzir uma determinada peça. O quanto tempo o funcionário demora para circulando dentro da própria empresa, onde pode ter um armário fora do local, quanto tempo ele precisa levantar da sua cadeira e ir lá buscar, isso é minutos, né? Eu posso ver em horas, dias, mês e trimestre, então depende de qual atividade, mas a partir do momento que você busca um desses indicadores, você sempre vai seguir ele, né? Um outro fato que é bastante importante e que não se vê muito, ao menos eu não tenho conhecimento, e em vários cursos ali que a gente deu também, que a gente pode observar nas empresas, principalmente na área de produção, eles fazem uma média de produção de uma linha, a média de produção, mas nunca ou raramente é feito a produção de funcionário por funcionário. Dia após dia, numa semana, 2, 3, 4, de todos, para depois você fazer um comparativo para ver qual funcionário efetivamente está dando resultado para a empresa. Porque não adianta um funcionário produzir, num determinado dia da semana, 20 unidades, e nos outros dias produzir 8. Então, tem um dia que ele produz bastante. Ou tem um funcionário que produz bastante em 2, 3 dias, e nos outros ele não produz nada. Aí, o que a gente precisa fazer? A gente vai medir a média dele de dia, ou, se possível, medir por hora, mas já medindo por dia, eu posso ver a variância, o desvio padrão, e qual desses funcionários fica totalmente fora da linha. Aí, se eu tiver que fazer um corte na empresa, eu já sei aonde eu faço, baseado nesses dados. Então, esses dados, a gente precisa medir esse desempenho do seu negócio, tá? Então, o objetivo principal do relatório é o subsídio ou subsidiar o processo da tomada de decisão para a gerência.
Então, voltando à palestra da Evelise, vocês viram a quantidade de planilhas do Excel que ela tinha, com os mínimos detalhes dentro dessa planilha, e como ela mesma disse, a hora que o gerente ou a gerente chama, os gerentes chamam, você tem esses dados na mão, é só você abrir as planilhas e tem ali, né? Tem o desempenho de entrada, de saída do produto, a qualidade desse produto, então precisa ser medido. E aí, qual é o nosso fluxo de decisão? Tem um fluxo que precisa ser seguido, que é, normalmente, é um processo onde são tomadas as decisões. Ele é conhecido como processo PERA, né? E que ele é desdobrado no planejamento, na execução, em relatórios e avaliação. Então, eu tenho um planejamento. Qual é? Vocês já ouviram falar do planejamento orçado e o realizado, né? Como é que eu vou saber se o meu planejamento orçado está correto? Somente se eu fizer um controle. Então, eu tenho um planejamento, eu tenho a execução desse planejamento, e eu tenho os relatórios desse desempenho, e eu tenho a avaliação de tudo isso, do planejamento, da execução e dos relatórios. Aí eu vou fazer a avaliação lá no final, porque como a nossa disciplina é análise de custos, eu vou analisar qual produto não me é vantajoso dentro da minha empresa, ou qual atividade não é vantajosa. Aí eu preciso me desfazer daquele produto, ou não. Às vezes, esse produto que não é tão vantajoso, ele é um produto, um carro-chefe, que leva as pessoas a consumirem muitos outros. Então, aí sim, mas aí tu tem que ter uma avaliação. Isso se faz essa avaliação. Então, o planejamento deve retratar o que deveria acontecer. Tá? Então, o planejamento, isso aqui, ó, retratar o que deveria acontecer. A execução, o relatório e a avaliação. Então, vamos imaginar, hipoteticamente, né, que eu tenho um faturamento orçado em R$1.000, com 10 unidades a R$100 cada uma, ou que seja, ou um faturamento de R$1.000, tenho 10 unidades, que cada uma vai me render R$100. A execução deve retratar o fato ocorrido. Por exemplo, o faturamento real foi de 900. Ué, onde está o problema? 10 unidades a 90 cada uma. Se eu tinha um orçado de que eu ia faturar 1.000 e cada unidade ia me dar 10, ia custar R$100, ou ia me render R$100. Aonde está o problema aqui, ó? A partir do momento, a execução, a partir do momento que ocorreu, me rendeu 900 e que cada unidade foi vendida ou custou R$90. Aonde está o problema disso aqui? O relatório deve relatar a diferença entre o faturamento orçado e o efetivamente realizado, que no caso foi negativo em R$100. Aí, tudo bem. O que é R$100? Uma vez na vida e outra na morte não é o problema. O problema é quando é constante. Imagina se numa quantidade de uma grande indústria, numa grande fazenda, um grande comércio, enfim, o que for, uma vez na vida R$100, tudo bem, né? Vai fazer falta, vai, mas ele não tem os reflexos que possam prejudicar, né? Ele não tem os reflexos. Agora, imagina se numa fazenda de 1.000 cabeças de gado, se cada uma tu perde R$100 por mês. Um exemplo, né? Cada uma tu perde R$100 por mês. Nesse montante, quanto que vai dar no final, lá, quando você vai entregar, quando vai vender? Você tem uma indústria que produz determinadas peças, calça, camisa, bolsa, o que for, sapato, e cada uma delas, no teu lote lá, deu R$100 de prejuízo. Cada uma delas. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou resolver? Aí, eu tenho que voltar aqui, ó, aonde está meu planejamento, a execução, os relatórios, e fazer uma avaliação aonde foi que aconteceu o erro. O que aconteceu?
O relatório deve relatar a diferença entre o faturamento orçado e o efetivamente realizado, né? Um caso aqui foi negativo de R$100. Bom, a avaliação deve questionar o porquê. E isso é indicar as causas prováveis da variável negativa de R$100 ou perdeu 10% no faturamento. Como eu disse, 10% no faturamento de uma unidade ou num lote é uma coisa, mas em um montante, o quanto isso vai representar? Pode representar o prejuízo da empresa no final do exercício dela, né? Então, a busca da causa provável servirá de feedback para um novo planejamento. Então, eu tenho que voltar lá, alguma coisa não deu certo. Ou a minha compra, ou os meus custos lá, ou a minha venda não deu certo. Aonde que eu vou saber? Só tendo todos aqueles controles, senão eu não consigo saber. Assim, achando, eu não acho mais nem moeda de 5 centavos na rua. Imagina achar uma diferença de 10% numa produção, se não tiver nenhum controle. Então, aqui eu coloquei graficamente o modelo do relatório de vendas no mês. Só um pouquinho para me liberar mais alguém. Bem-vinda, Flaviane. Então, este é um modelo de um relatório muito simples. Aí, os especialistas em Excel, planilhas, pode fazer um outro relatório, mas esse aqui, ó, por exemplo, contas, volume, o volume em unidade, em unidade, o valor e o total. Então, eu tenho um faturamento real, eu tenho um faturamento orçado e eu tenho uma variação desfavorável do preço, né? Qual que é essa variação desfavorável? Em unidades, aqui, é R$1 só, né? Era 10, o real foi 9, eu tinha orçado a 10 e o real foi 9. E qual é que é a variação aqui no total? Eu tinha um planejamento de 1.000 e recebi 900, então eu tive uma variação negativa de R$100. Então, essa é uma planilha muito simplesinha, que ela serve muito bem também. Apesar da sua simplicidade, ela ajuda muito bem. Tá? Então, o ciclo da decisão, de informações, de conhecimento, das tomadas de decisão. Ele tem que ser bem sucedido, ele deve respeitar alguns fluxos, algumas informações que elas são muito importantes, parece ser muito simples, mas são muito importantes e decisivas, né? Os dados, preciso ter todos os dados do que eu tenho, sejam eles, pode achar que você pode pecar pelo excesso de dados, mas não pela falta. A informação, o conhecimento que você precisa ter do teu produto, de tudo que você está tendo, de tudo que você está controlando, e a tomada de decisão. O que eu vou fazer? Os dados devem ser convertidos em informações a fim de facilitar a compreensão e o entendimento. Com base no conhecimento científico, a informação será digerida e transformada, no caso, no combustível necessário para a decisão gerencial. Então, não é nós que estamos achando que as coisas precisam seguir essa ordem. Cientificamente, isso já está comprovado. Então, a ciência está ali para nos auxiliar, e dar e transformar em combustível o que é a nossa decisão gerencial. Abrangência do relatório. O relatório de desempenho pode ser elaborado para se equilatar o desempenho ou acompanhar o desempenho de uma atividade, como eu também havia falado, né, por funcionário, produto, volume, custo, produtividade e ganho, prazo de atendimento de pedidos de vendas. Olha que quem pensa que isso aqui não é importante está muito enganado. O prazo de atendimento de um pedido. 5 dias a mais, 5 dias a menos vai fazer a diferença? Muita diferença.
Se cada pedido você atrasar 5 dias, então imagina, daqui a pouquinho você está com um déficit de 6 meses de atraso. 6 meses de atraso. O que é 5 dias? Bom, 5 dias, uma única vez na vida, um pedido, sei lá o que aconteceu, faltou luz, algum empecilho, não veio matéria-prima, não sei. Então, são fatores muito relevantes. Remuneração do capital investido, tá, tudo bem, eu vou investir num negócio, eu preciso saber quanto que esse capital vai me dar de retorno. Eu vou investir só porque eu quero investir, porque me deu vontade, porque eu acho que vai me dar retorno, porque eu gosto, ok? Eu me aposentei, eu não quero mais trabalhar, eu cansei de ser funcionário, eu vou investir em alguma coisa. Ok, esse teu investimento vai te dar retorno? Esse teu investimento não é melhor, às vezes, ficar debaixo de uma árvore no verão, tomando um sorvete, um bom chimarrão, uma água gelada, talvez caminhando na praia, do que você ficar se preocupando, ou agora no inverno, né? Ficar correndo atrás do prejuízo, você não tem noção do que é. Então, daqui a pouco é melhor ficar sentadinho em casa. Eu atendi um cliente algum tempo atrás no escritório, vieram 2 pessoas assim, com ideias magníficas, segundo as pessoas. Aí eu fui vendo que, poxa, na minha cidade, o que eles estavam querendo fazer tem uma coisa em cada esquina. Aí eu disse, né? Aí chegou uma hora que eu estava incomodada de ficar escutando aquilo lá, e o sonho deles, daí eu perguntei, você sabe quanto vai gastar? Sim, eu vou gastar 5 mil de aluguel, sim, mas não sei o quê, e foi indo. Vai ter funcionários? Não, só nós dois, as 2 pessoas sócias. Muito bem. Você tem rendimento? Não. Nós vamos viver do rendimento desse comércio que nós vamos ter. Quanto você vai pagar de cada produto? Eu vou pagar... Era de lojas dessas de R$ 1,99. Quanto você vai pagar cada produto? Tem produtos que eu vou pagar R$3 e tem outros que eu vou pagar 0,010 centavos. Aí eu faço uma média e a gente vai fazer muito dinheiro. Aí o que eu fiz, assim, o cálculo para essa pessoa de quantas pessoas deveriam entrar dentro da loja num mês e comprar o tanto para que elas cobrissem os custos iniciais delas. E aí eu perguntei, quanto vocês querem de remuneração, ou quanto vocês precisam por mês para vocês 2 pessoas? R$5 mil. Então, eu me lembro que na época, assim, dava uns R$20 mil de custo por mês. Sem contar a compra de mercadorias. Eu fiz um cálculo para ela, aproximadamente, que deveria entrar na loja 100 pessoas por dia, no mínimo, e que cada uma delas levasse, no mínimo, um produto, mas no mínimo um, para que cobrisse os custos iniciais, sem pagar a mercadoria. Teriam que usar a mercadoria para pagar o produto. Não, está errado. Daí eu disse, olha, vão embora, pensem e voltem outro dia. Passou uma semana, voltaram, daí disseram assim, realmente, acho que o negócio não vai dar. Nós não tínhamos pensado e não tínhamos avaliado o quanto a gente está investindo, o quanto tinha que investir em reforma da sala, né? E tudo que nós teríamos que fazer. Então, isso que eu digo, o quanto você vai investir, o quanto isso vai te dar de retorno. Se você não sentar e parar e não fizer o cálculo, não colocar no papel, é um desejo, tudo bem, eu desejo morar nas Ilhas Canárias na Espanha, mas aí, tudo bem, eu vou morar lá e vou viver do quê? É um desejo, tudo bem. Então, cada um tem que viver. Indicadores econômicos financeiros, como eu falei aqui já atrás, como que está esse produto no mercado, o que eu vou fazer com eles, eu tenho mercado, eu tenho campo, não tenho. O estoque, qual é o tipo de estoque que eu vou trabalhar, eu preciso ter um estoque, aquilo que eu preciso, eu posso instalar de dedos, comprar o produto, eu tenho que fazer encomenda, eu não tenho.
Então, eu tenho que ter esses relatórios de desempenho. Aqui, então, esse relatório de desempenho, o que a gente faz? Vamos um exemplo ilustrativo aqui também, né? Tipo de produto A, B, C e D. Preço de venda, R$10, né? O valor aqui, neste daqui, esse 10, este 9, este 7 e este 4. São 4 produtos. Cada um deles, eu tenho um faturamento, né? De R$1.000, 1.300, aqui porque tem a quantidade, o volume de unidades aqui, ó, cada um deles, eu tenho essas unidades, volume de unidades aqui, vezes o preço de cada uma delas, e eu vou ter o valor aqui, ó, 150 vezes 9, 1.350, se eu não errei o cálculo. 200 vezes 7, 2 vezes 7, 14, né, tá aqui. 3 vezes 4, 12, 1.200. E lembrando que eu tenho o custo marginal, que vocês já sabem o que é custo marginal. Então, eu tenho esse custo que não tem como fugir dele, cada um desses produtos. Onde eu cheguei esse custo, da onde eu tirei esse custo marginal? Bom, para mim manter a atividade, eu tenho um custo, esse que eu estava falando anteriormente, eu tenho esses custos que eu preciso manter. Aí, o que eu faço? Eu faço uma análise vertical de cada um deles, uma análise vertical em percentual, para ver o quanto esse meu preço de venda, o quanto esse faturamento, ele é em relação ao meu custo total, o meu custo marginal, tá? Então, o que a gente faz aqui, ó? Eu divido, né, e eu chego a uma conclusão que eu tenho 50% no meu produto A, tem um custo marginal. O meu produto B, eu tenho 60%. O C tem 70% e o outro tem 80%. Qual é o produto que tem o menor custo marginal aqui, nesses daqui, ó? Olhando assim, é esse daqui, né? Porque eu pego as 500 unidades, dividido por 1.000, vai dar 50%. 800, o meu custo marginal, 810 dividido por 1.350, vai me dar 60%. Este dividido por esse, 70%, este por esse, vai me dar 80%. Então, o custo marginal de cada um deles é variável. Agora, se vocês tivessem que escolher qual é o que me dá mais retorno, bom, esse aqui é R$10 a unidade. Este é 9, este é 7, este é 4. A quantidade, ó, nós temos a diferença de quantidades. O que eu vou decidir a fazer? Depende de cada produto e cada decisão da empresa. Qual é que é o negócio da empresa? Lembram lá do caso que a Evelise falou? Qual é que é o negócio? Engordar boi ou plantar milho? Então, precisa verificar. E aí, eu não vou dizer para vocês qual é que é melhor. Cada um vai ter que ver, vai ter que fazer uma avaliação e ver qual é que é o seu, o pessoal de economia, de mercado, eles falam o share, né? Qual é o seu share, seu negócio? O que tu vai fazer? Então, vocês vão ter que escolher, né? Então, essa análise vertical, claro, aqui tem só 2 produtos, né? O faturamento e o custo marginal. Mas imagina tendo uma planilha enorme e você pode fazer exatamente ver o quanto cada um deles representa, né? Qual é o percentual que esse custo marginal tem em cada um deles. Ficou muito aqui embaixo. Tá? Então, o custo estrutural fixo corresponde aqui, nossa, que veio o quê? A 1980. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Aqui é. Deixa eu só corrigir aqui, senão vai. Puxa. Não sei como é que veio. Aqui, o custo estrutural fixo corresponde aqui a 1980, ok? Então, eu tenho um volume aqui de unidades, ó. Produto A, produto B, produto C, produto D. O preço de venda, que era aquele que nós estávamos vendo lá anteriormente, né? Aí, como é que eu chego aqui? Olha aqui, a planilha já está toda ela esmiuçadinha. Eu tinha um custo estrutural fixo
que 1.980. Qual é que foi o percentual de cada um deles? Né? Isso é um custo fixo de 1.880. Então, isso daqui eu já tinha ele lá, tá? Então, se eu pegar um custo de 1.980, faturamento de 1.800, eu tenho que dividir pelos 4 e achar o percentual de cada um deles, né? Que isso que foi o que foi feito aqui. Então, aqui, de novo, o custo estrutural corresponde a 1.948, já que o custo marginal, como foi visto, representa os valores. Então, o custo marginal, vocês já tiveram, acho que até na disciplina passada. O custo marginal, ele inclui os valores desembolsados por conta dos clientes, entre eles materiais vendidos, mercadorias, aí tem o PIS, o COFINS, o IPI, né, que variam de acordo com cada produto de venda. Então, eu não posso dizer que isso aqui sempre vai ser um valor X, depende de cada produto que tem. Então, esse controle, ele precisa ser verificado de forma equivalente aos produtos que você tem. O ICMS, ele tem um percentual que ele varia muito de estado para estado, onde você vai comprar teu produto. Então, quando você faz aquele teu planejamento lá, o teu controle, o PERA lá do início, você precisa estar sabendo aonde você vai comprar teus produtos para saber esse percentual de ICMS, que ele é diferente. Então, se eu faço uma média, que eu vou comprar só do estado que o ICMS é 12%, e quando eu pago 17, 18, quando eu pago mais, e aí depois tem substituição tributária, então preciso verificar tudo isso, o PIS, o COFINS, o IPI, isso precisa ser verificado. Então, o custo estrutural fixo é aquele gasto necessário para a empresa se manter na operação. Então, eu tenho, ele já diz fixo, eu não tenho como escapar dele. Normalmente está relacionado à capacidade de instalação, como salários, encargos, esses encargos sociais são os impostos também, INSS, FGTS, dos trabalhadores, o aluguel, comunicação, eu tenho um prédio próprio, e aí eu tenho a comunicação, que é telefone, internet, manutenção de equipamentos, instalação, depreciação dos meus bens, ou eu tenho um leasing de equipamentos. O que é um leasing? Hoje em dia é muito comum a gente não comprar mais impressoras. Eu, quando comecei a trabalhar com escritório, tinha minha impressora. Hoje, eu tenho eu faço um leasing, o que é? Eu pago um X pelas impressões por mês, e eu não tenho problema. Estragou o equipamento, eu só ligo para a empresa, olha, o equipamento está estragado, a impressora está estragada, eu preciso urgente que alguém venha aqui, conserte, ou me traga outra. Dependendo, eu fico no máximo 1 hora sem impressora, que eles substituem. Então, são essas questões que isso é um custo fixo que eu tenho. Eu pago um custo X por mês e mais pelas impressões que eu tenho. Então, isso eu sempre vou saber. Se eu for fazer meu fluxo de caixa, eu sei que de impressora eu tenho tanto por mês. E depois, qual é que é a minha média de todo o tempo que eu trabalho? Eu tenho uma média de quantas impressões eu faço por mês, mais ou menos. Pode variar para mais ou para menos, dependendo da quantidade de trabalho ou coisa extra que tenha. Mas a gente tem que ter esse conhecimento. Então, vamos lá para o nosso cálculo mais detalhadozinho. Se alguém quiser me chamar no decorrer, vamos lá. Então, seguindo o nosso produto A, B, C e D, nós vamos ter aqui, um volume em unidade de 100, 150, 200, 300, o total vai dar 750. O preço de venda aqui, vocês conseguem ver bem os números da planilha? Sim, professor. Tá. Então, eu tenho o preço de venda de cada um deles aqui. Eu tenho aqui em cima o volume em unidades, o preço de venda de cada um deles, tá? Esse é o preço de venda. Eu tenho o faturamento, que da onde saiu o faturamento?
a minha quantidade vezes o meu preço de venda, eu vou ter aqui, né? A minha quantidade, meu preço de vendas vai estar aqui. Novamente, quantidade dos 714 está aqui, 1.200 está aqui, 300 vezes 4, que um total aqui, acho que está faltando um zero, né? Dá 6.600, deixa eu só ver. O total, 100, 10, 16, tá, depois vamos ver isso aí. O faturamento, eu tenho aqui ele, ó, se eu não me engano, 1.000, 2, 3, 4 mil, 600, 700, 900, 4.950, né? Então, a soma do meu faturamento aqui de todos os produtos deu 4.950, ou seja, 100%. Eu tenho um custo marginal total. O que eu mostrei para vocês? O que era o custo marginal total? Alguém lembra? Custo necessário, né? Olha lá, ó. Como foi visto, os valores desembolsados, né? Entre eles, materiais vendidos, mercadorias, impostos, enfim, tá? Só para lembrar. Então, eu tenho os custos marginais aqui, de cada produto, que, somando eles, ó, esses custos aqui, o 500, mais 810, mais 900, mais 960, 980, 960, vai dar 3.250, que este custo aqui, em relação ao meu faturamento aqui, ó, este aqui, em relação a esse meu faturamento, eles representam 66%. Até vou fazer, ver se não está errado. 3.250, 4.950, 66%. Então, o meu custo marginal aqui, olha bem, 66%. Isso aqui eu não tenho como escapar dele, tá? Aí eu tenho um lucro marginal, o que é? Eu tenho o faturamento menos o meu custo, eu tenho um lucro aqui, né? Que tá bem fácil, 1.000 menos 500, 500. O outro produto B, eu tenho um faturamento e eu tenho um custo marginal aqui de 800, também, e 1.350 menos os 810 vai dar este valor aqui. Este valor aqui, em relação ao meu faturamento, representa 40% de lucro marginal. Então, esse produto eu tenho 50, esse eu tenho 40, este daqui eu tenho 30, a mesma coisa, 1.400 menos os 980, que é meu custo marginal, 420, 1.200 menos os 900 aqui, 240. Esse produto aqui tem um lucro marginal de 20%. Então, se eu fosse pegar pelo lucro aqui, cada um deles, o que me dá mais lucro é esse daqui. Porque, olha, ele tem um custo marginal menor. Provavelmente esse produto leve tem menos impostos, leve menos tempo para fazer. Então, isso vocês têm que conhecer lá nos mínimos detalhes das planilhas de vocês. O meu lucro marginal, então, o que é? O meu lucro, o que é a soma desses aqui, ó? Os 500, 540, mais 400, mais 200, dá 1.700. Vamos ver se não está errado, né? Porque às vezes sabe como é que é. 500, 540 mais, 420 mais, 240 mais, 1.700. Esse 1.700, em relação ao meu faturamento aqui, quanto que ele vai dar? 4.950, 34%. O que eu faço? Eu divido o meu lucro marginal pelo meu faturamento, eu encontrei, ó, meu lucro marginal total de todos esses produtos me deu 34%. Mas lembro que eu tenho um custo estrutural fixo, que é aluguel, água, luz, telefone, lá, que a gente falou tudo lá atrás, né? Vamos lá, ó, 1.948, né? Custo estrutural, esse é fixo, não interessa se eu vou produzir ou não, eu tenho ele.
Este custo aqui, em relação ao meu faturamento, ele me dá 39%. 39%. Então, eu tenho um lucro marginal de 1.700 e eu tenho um lucro, um custo estrutural de 1.948. Eu tive lucro, tive prejuízo aqui. O que vocês têm para me dizer? Olha, eu tinha um lucro aqui, ó, 1.700, 34%. Oh, maravilha, né? Meu produto está me dando 34% de lucro. Ótimo, muito bem. Agora, e o meu custo? Olha aqui, ó. Então, eu tenho isso aqui de custos, que ele representa 39% do meu faturamento. Então, quando eu tiro o meu custo estrutural fixo, interessa se você produz 1, 2, 3, 4, 5, ele está aqui, menos o meu lucro marginal, eu tive um prejuízo de, um lucro operacional negativo de 248, ou menos 5% no total. E aí, agora, o que eu vou fazer? Qual desses produtos eu não consigo mais trabalhar? Aí, lá dentro da planilha de vocês deverão ter tudo muito bem detalhado, inclusive a produção da mão de obra, os custos dos produtos. Será que eu comprei produto fora de uma região que eu tinha feito um planejamento de pagar tanto de ICMS, estou pagando mais? Alguma coisa eu preciso encontrar, né? Os números falam. E a gente sempre diz que os números falam tanto que se a gente espremer um pouquinho, eles até choram, que é o caso, esse aqui está chorando, né? Agora, como é que eu vou saber por que ele está chorando? Eu tenho que abrir tudo lá para saber aonde está o problema. Então, o relatório de desempenho da empresa, aqui, A, B, C e D, no fundo, está mostrando o resultado negativo. Mas a causa do prejuízo não é possível identificar. Por que será que eu não vou identificar? Nós sabemos identificar, nesse momento, olhando as planilhas assim? Ali, eu sei que tem bastante gente que trabalha com custos ali, que tem um bem espertinho ali na nossa turma ali, nessa área. Eu vou identificar nessa planilha ali, eu consigo identificar onde está, por que deu prejuízo? Não, né? Não, porque nós não temos todos os detalhes. E aí que está a importância que nós precisamos ter tudo detalhadozinho. Aquele emaranhado de planilhas do Excel que a Evelise trouxe, pode ser que não seja o melhor controle, mas ela consegue apresentar e saber aonde estão os problemas, aonde estava, em qual período teve o problema. Aí tudo bem, eu vou tomar as decisões agora. Eu vou saber o que eu não consigo fazer, o que eu não consigo trabalhar. E eu vou descobrir aonde está o problema, exatamente ali, naquele período, naquela produção, naquela alimentação, naquela atividade. Então, você só vai saber a partir disso. Eu tenho softwares, com certeza, que deve fazer isso, com certeza, mas eu realmente, eu vou levantar essa hipótese com ela e fiquei curiosa também. Mas a planilha dela funciona bem. Ela mostrou que a planilha dela tem um controle muito bom. Eu não seria capaz, de certeza, fazer aquela planilha daquela forma. Eu já ia para um software, né? Eu já preferia tirar o meu lucro e comprar um software. Mas ela, como professora do Excel, ela tem que avaliar puxar a brasa para o assado, né? Como é que a gente diz? Puxar a brasa para a sardinha, né? Tem um negócio aí que diz puxar a brasa para sua sardinha, alguma coisa assim. Vamos lá num outro exemplo. Então, nós temos que fazer uma análise do mix de venda, né? E aí, o que nós precisamos ver também? Nós precisamos ver se alguns produtos estão com problema, se o preço daquele produto está, ou mudar a quantidade produzida de uma determinada unidade, diminuir algum preço de uma e aumentar o preço na outra.
Daqui a pouquinho eu estou vendendo uma grande quantidade de unidades com um preço abaixo, e eu poderia vender com um preço maior. E eu não estou tendo esse controle, eu não sei, porque eu não tenho os controles, né? Então, aqui, essa planilha aqui, ó, um novo preço está sendo montado, né? Já com novos valores, com uma quantidade, eu posso ter mexido aqui na quantidade, eu posso mexer aqui nos valores, eu posso, não quero mais produzir 100, eu vou produzir 50, eu vou aumentar 200 aqui, eu preciso verificar. Porque aqui cada uma delas, né, que eu já tinha apresentado lá atrás para vocês, essa planilha, ela me traz de forma detalhada, produto A, B, C e D. Aqui, se eu fosse fazer de um funcionário, teria o nome dele, o nome dele, o nome dele, né? As horas, o que ele faz, quanto que ele demora para fazer cada um de uma atividade aqui. De um outro lado, sempre vai sobrar para o contador, né, de custos, planejar um novo mix de venda para que sejam incentivados os produtos com maior lucro marginal. O resultado pode ser favorável, como indicado a seguir, tá? Então, cabe aos contadores, né? Aqui vocês estão vendo que foi tirado o produto D. Nós tínhamos o produto D aqui, ó, eles tiraram, foi uma ideia. O produto D era o que rendia menos e o que tinha maior quantidade, ó. Então, na análise deles, eles fizeram essa opção. Tiraram o que tinha o menor preço de venda e a maior quantidade, o maior volume. Agora, vamos ver se fizeram uma escolha boa. Aqui, ó, A, B e C, só eram esses produtos. Então, o preço de venda aqui, tá aqui, ó, mudaram o preço de venda do B, que lá nós tínhamos o produto B, que era 9. Agora, 8,55. O produto C era 7. Passaram para 9,10. Por que será que eles passaram para 9,10? De 7 para 9,10. Pode ser o custo dele, ou pode ser que eles também descobriram que esse produto estava com preço muito defasado, ou pode ser também que é um produto tão bom que quem pagava 7 paga 9,10 e não se importa de pagar os 9,10. Como que você vai conhecer? Só sabendo lá pelas tuas análises, né? Aqui, de novo, o que é? Eu tenho unidades e eu tenho o preço de venda, 3 vezes 9, 27. Aqui, o valor, né, o preço de venda 9 a 300 unidades dá 2.700. Neste produto aqui, eu tenho o custo marginal de 1.350, já está ele estabelecido, já trouxeram a planilha pronta, já está aqui ele, tá? O produto B é 8,50, 270 unidades, ó, 1.385, com 10. 8,50, 270 unidades. Será que não está errado esse cálculo? Deixa eu só ver. 270, 8,55 vezes. Opa! Tá certo. 270, 8,55 vezes. 2.308,50. Por que eu achei que estava errado? E aqui é 300 a 9. Tá. Daí aqui, o custo deste daqui, 1.385 com 10, muito pouca diferença deste daqui, ó. Aqui era 50%, aqui é 60%. Aqui eu tinha o 180 unidades a 9,10, ó. A 9,10, que me rendeu 1.638, ó. A quantidade bem menor aqui me rendeu mais por causa do preço mais alto. Então, o que eu tenho? O custo estrutural, o que já foi feito lá o custo marginal já tinha sido feito lá nas planilhas. 1.638 menos os 1.146 deu 491. Somando
todo o meu lucro marginal, opa, 400, eu já estava indo adiante. Aqui, os 2.700 menos o 1.350, que é meu custo marginal, deu 1.350. Este daqui, dividido pelo 2.700, dá 50% a análise dele, tá? O custo marginal equivale a 50%. Este daqui, em relação a este, 60%. Este daqui, em relação a este daqui, está aqui bem do ladinho, 60%. Ficou com uma planilha erradinha aqui. Deixa eu já corrigir isso aqui. Onde é que está ele? Está aqui. 60%. E aqui também é assim. Então, depois vai ficar feinho lá. Tá? Somando este, mais este, nós temos este valor. Com esse novo produto, com esses 3 itens somente, eu tenho um custo marginal de 58%. E antes nós tínhamos 66% com 4 produtos. Tá? Aí nós temos um lucro marginal aqui de 42%. Antes nós tínhamos quanto? Alguém lembra? 32, 34, não me lembro. Tá? Aumentou. Nós temos um custo estrutural fixo aqui, já que veio, depois a gente já vai ver de onde que veio, 1.753,20, sendo que este custo aqui, em relação à minha receita, representa 26%. Tirando meu lucro marginal aqui, dos meus custos fixos, eu tive um lucro operacional positivo agora de 1.011,60, ou seja, 15%. Sabendo que lá atrás, antes, olha aqui, ó, quando nós tínhamos 4 produtos, nós tivemos um prejuízo de R$ 248, ou seja, ou em relação a um lucro operacional negativo, ou um prejuízo de 5%. Agora, nós tivemos um lucro operacional positivo, que não foi grande, em percentual 15%. Tirei um produto, reorganizei o meu preço de venda aqui, tá? E tirei um produto e passei a ter lucro. Por que que foi feito isso? Só quando vocês têm todos esses controles, vocês vão saber aonde foi que foi acertado e que foi errado. Tá? Então, essa aqui foi a estratégia que o contador deu, porque ele tinha conhecimento lá nos produtos deles, lá, que esse item D estava dando prejuízo por algum motivo. Tá? Em função do tamanho e características de mercado, o contador de custo recomendou à direção da empresa um novo mix, preservando o fator limitativo de capacidade a fim de garantir a lucratividade e a continuidade da empresa. Aqui que mora o grande perigo. Por que que as empresas, principalmente as menores, né, ou que a gente sabe, tem conhecimento das empresas familiares, vão à falência, ou fecham. Isso aqui é para fim de garantir a lucratividade e a continuidade da empresa. Aí você não quer pagar um contador, não quer pagar um analista de custos, vai atrás de um contador que faz somente os tributos, né? Na nossa gíria a gente chama de contador que faz DARF, mas tudo bem, o contador cobra 300 e te faz uma análise, te faz toda uma série de estudos para a tua empresa. O outro cobra 80 para fazer DARF, está cobrando bastante, né? Vai lá, soma as notas, faz um DARFzinho, está cobrando bastante. Mas não é medido isso, eles não conseguem medir. Então, para a gente ver aonde mora o perigo. Então, a partir depois, aqui tem uma nova sugestão, que é, a partir do produto A, foi planejado a venda
de mais 200 unidades com a redução de 10% no preço. Essa aqui é uma nova sugestão. O produto B também teve seu preço reduzido em 5%, esperando venda adicional de 120 unidades. Ok. Se eu reduzir 5%, eu vou aumentar as 120 unidades? Eu estou esperando. Então, isso aqui é um cálculo que está sendo feito, tá? O produto C teve seu preço elevado em 30%, esperando uma redução de demanda de 20 unidades. O produto D foi retirado da linha em função do baixo lucro marginal e os recursos disponíveis da estrutura foram canalizados para a utilização em outros produtos. Então, lembra que a gente disse, como é que eles tomaram essa decisão de tirar o produto D? Em função destes dados aqui, do lucro, de tudo que eles tiveram, mas baseado em dados contabilizados, dados que eu digo administrativamente, porque a nossa disciplina de análise de custos não é na formação do custo, e sim manter uma análise do que está sendo feito, um acompanhamento. Aí, quando a gente começa a disciplina, o pessoal diz assim, ai, de novo, custos fixos, custos variáveis, custos não sei o quê. Não, nós não vamos trabalhar especificamente nisso. A gente vai fazer uma análise. Então, eu preciso conhecer eles para depois, para mim, poder fazer uma análise. Então, o custo estrutural fixo foi planejado com uma redução de 10%. Eu refiz uma nova estrutura, um novo planejamento com uma redução de 10%. Então, vamos ver a nova composição do mix de produtos baseado por esse contador, né? O produto A, um volume anterior era de 100, um mix anterior de 13% ele tinha, e o volume atual de 300, lembra? E agora tem um mix de 40%. O produto B passou a 150, era 150 unidades, era 20%, passou para 270. Aqui nós tínhamos o E com 200 e foi diminuído 20 unidades, tá? Lembra aqui, ó, aqui que tá os dados que eu estou passando lá na frente, ó. A partir do produto A foi planejado a venda de mais 200 unidades com a redução de 10% no preço, ó. Então, eu tinha 100, foi reduzido em 10% o preço dele e mais 200 unidades, volume total de 300, tá? Então, aqui vai ser mexido no volume e vai ser mexido no percentual também, tá? Essa é a nova sugestão do contador, tá? Nova sugestão que o contador deu. Essa sugestão vai ser boa ou não vai? Vamos ver. Deixa eu só verificar que hora é, para ver se eu não vou me perder. 19h49, meu Deus. Com a relação de unidades físicas vendidas, o mix sofreu as seguintes variações. O produto A, que participava do total de vendas com 13%, passou a ter 40%. O produto B, que figurava com a participação de vendas de 20%, passou para ser 36%. O produto C, que detinha a participação de 27%, passou a ter 24%. O produto D, que participava com 40%, passou a ter 0%. Então, lembra que o produto D foi tirado. Então, aqui... Deixa eu só diminuir um pouco a planilha, ver se consigo. Essa aqui, né? Deixa eu ver. Essa aqui. Tá, então aqui de novo, então tá. Tem a nova composição. Eu vou deixar assim, que senão vai ficar embaixo das letras, acho que vocês não vão conseguir enxergar. Então, o custo marginal é composto pelas contas que variam de certa forma, na mesma proporção do valor faturado das vendas, cujos detalhes podem ser assim descritos. Tributos sobre vendas, 20,65. Comissão de vendas, 3. Custo das mercadorias vendidas, 33,75 para os produtos A, B e C. Essa aqui é a nova estrutura, tá?
variáveis por produto, respectivamente, 25, 35 e 45. Essa aqui é a nova estrutura que eles vão trabalhar. Agora, deixa eu ver se eu consigo trabalhar aumentado aqui. Então, aqui, como eu disse, ó, o produto D, tiraram tudo ele não tem mais participação nenhuma. Aqui foi feito todos os novos cálculos baseado com as unidades, ó, 300 unidades, 270, 180, foi reduzido aqui. Aqui foi aumentado, aqui também, e foi aumentado o preço de venda desse produto, tá? Então, como já tinha explicado anteriormente, com essa nova quantidade de produtos, o meu lucro passou a ser 15%. Antes, onde aqui o meu custo marginal era 66%, ele ficou em 58%. Então, aqui está provado que eu retirando o produto D, né, eu tirei todo o produto D, com essa nova reestruturação nas quantidades produzidas do produto A. Esse produto A pode ser uma fábrica de jeans, de camisa, de jaqueta, de boné, sei lá o que for, né? Ele teve essa nova reestruturação. Então, 15% é meu lucro. Valeu a pena eu deixar de produzir um produto que só estava me dando trabalho e estava reduzindo e me dando prejuízo, inclusive, né? E as contas marginais aqui, que são os detalhes das contas do custo marginal. Então, como é que eu faço isso aqui, ó? As contas, né? O produto A, B e C, o valor delas sempre é sobre o faturamento, o percentual sempre sobre o faturamento, que é o custo das mercadorias vendidas, né? Que é sobre o faturamento, aqui, ó. Lembra que eu tinha lá que disse o produto A, B e C era o percentual de cada um ia ter sobre o faturamento. Um era 25, outro 35 e outro 45. Então, eu tenho um faturamento aqui, ó. Vamos lá. Aqui, de 2.700. O produto A, aqui, 2.700, aplicando 25,35, 2.700. 25,35%, dá 684, tá? Então, o custo da mercadoria vendida, em cima de cada um deles, está naquela tela anterior, onde dizia aonde que cada um representava, ó, sobre o SF aqui, sobre o faturamento, tá? Sobre o faturamento, aí eu vou chegar entre eles. Aí eu tenho as vendas, né, os tributos. Eu tinha lá de comissões sobre a venda, que eu não me lembro se era 3%, quanto que eram as comissões de... tá aqui 3%, né? Então, a minha venda era de 2.700, 3%, quanto que dá? De cada um dos produtos, ó, 3%, 3%. Os fretes eram 1% sobre a venda, sobre o faturamento, 1%, 1%, e todo ele. Então, o que eu tenho do meu total aqui, do produto A, de custo 1.350, 1.385, 1.146, e no total, aqui, que eu tenho, o valor deles, 3.881,70. Quanto que isso representa? 40% sobre o meu faturamento, tá? Então, isso aqui é os detalhes do meu custo marginal, como é que eu cheguei nesse custo marginal. Então, cada um deles, a forma como a gente fez. E os detalhes do custo estrutural fixo, que lembro que lá numa planilha eu falei que tinha 1.752,20. Então, da onde saiu isso? Aqui, ó, salários e encargos, né, 900, prolabore, manutenção em geral, depreciação, leasing de máquinas, seguros em geral, gastos, né? Então, eu tenho um custo estrutural fixo de 1.753,20, ou seja, representa 26,38% sobre o meu faturamento. E aqui eu tenho, como é que termina essa análise, né? Nesse caso aqui,
a pessoa fez essa análise e está explicando. Analisando o processo produtivo, constatamos que os prazos médios de pagamento das matérias-primas representavam 50% do preço e eram pagos ao fornecedor depois de 28 dias. Então, isso aqui é um relatório que a pessoa que cuida, que faz, apresenta para a gestão da empresa, né? E aqui também, o que ele relatou, não há necessidade de comentários adicionais, pois o desequilíbrio do fluxo de caixa era de 30 dias e a desorganização interna da empresa era grande. Então, havia também nessa empresa excessiva burocracia, tudo era aprovado pelos superiores e gerentes. Dos 30 dias do processo, 10 dias representavam o tempo de passagem das matérias-primas pelas várias máquinas e 2/3 do restante do tempo ficavam por conta da burocracia interna. Ok? Então, quando a gente fala... onde é que está aqui, vocês? Quando a gente fala que os processos não andam, às vezes é a própria burocracia que está atrasando todos esses processos e a gente não sabe por quê. Então, preciso ter todos esses relatórios para a gente saber onde está o problema. Perguntas? Vocês não perguntaram nada, está sobrando 3 minutos. A aula de vocês sempre fica bem apertadinha. Cadê o pessoal ali que o coronavírus pegou? Se recuperaram agora? Oh, my God! Ninguém fala. Tá todo mundo vendo a novelinha, jantando, e me deixaram aqui sozinha falando. Nem o Cleito não fala, que barbaridade. Capaz, professor, estou aqui. Tô comendo, tava cochilando, Cleiton. Não, capaz, de jeito nenhum. Eu estava aqui esperando para ver se meus colegas também faziam alguma pergunta, mas a princípio não está professor. O coronavírus afetou a voz deles, eles não podem falar. Ah, é verdade. Mas então, é só contigo, Cleiton, eles não falam. Só quero ver. Os que não falarem estão me devendo um cafezinho, cada um. Sobre a matéria está bem tranquilo, professora. Tá? A sua explicação foi bem boa hoje. Hoje, as outras não foram boas. Não, foi bom também, mas é que a de hoje ficou bem clara. Estava cheio de planilhas, né? Tá. Por que vocês estão rindo? KKK ali. É café com leite, tá? No inverno tem que ser café com leite. Ô, professor, mas a gente pode dividir, né? O quê? Vamos dividir o café. Não, eu disse pra gente dividir o café. Por quê? Os que não falam vão pagar o café, Cleiton. Os que não falam... Sim, mas aí pode pagar pra senhora e pra mim também. A gente divide pagar pra ti também. É verdade, vão ter que pagar pro Cleiton também. Tá, gurizada? Então, vocês dizem que tá tranquilo, quero ver na prova. Para mim, tá encerrada a aula de hoje, tá? Eu tenho mais 2 minutos, acabou o tempo. Se vocês tiverem alguma dúvida, me passem por e-mail, me perguntem, certo? Então, Julie, boa noite. Então, um beijo grande para todos, né? Deixa eu só... Eu estou brigando hoje com o meu mouse, ele está me castigando. Então, parar de compartilhar, boa noite. E até semana que vem, tá? Boa noite, boa noite, boa noite. Boa semana para vocês, bons estudos.